Olá, hoje eu quero conversar com vocês sobre amizade. Vamos falar sobre as amizades, sobre as dificuldades de fazer amizade, geralmente na fase adulta, sobre o que é amizade, sobre as fases, cada etapa da nossa vida e as diferenças que nós temos em cada fase com cada tipo de amizade e o que essa amizade nos traz. E o que é amizade? Amizade é uma relação que eu tenho com uma outra pessoa que passa por respeito, por confiança, por diálogo, por uma relação de igual para igual, onde eu sinto prazer de estar com essa pessoa, de conversar com essa pessoa. Eu quero a companhia dessa pessoa. Então é uma troca onde existe um equilíbrio entre o dar e o receber. Lógico que nem sempre isso está equilibrado, mas na maior parte do tempo existe um equilíbrio nessa relação. Porque senão essa amizade acaba ou ela não acontece. Por isso que quando nós temos conflitos, alguma discordância, um desrespeito ou uma perca de confiança, eu me afasto ou eu tenho que ir lá e conversar com essa pessoa, que é meu amigo ou minha amiga, para reformular, para reconstruir essa amizade, ou nós nos afastamos, às vezes por um tempo, depois retomamos essa amizade, ou existe um rompimento de amizade. Então, a amizade é isso, é uma confiança, é um diálogo, é um respeito, e quando isso não existe, a possibilidade dessa amizade acabar é enorme. Então, vamos lá. Então, eu acho que assim, talvez no meio, quando eu estiver falando sobre cada fase, possa colocar um pouco das dificuldades e também das coisas interessantes que nós aprendemos e o que contribui na nossa vida essa relação de amizade. Então, vamos começar pela infância. Na infância, essa criança, com quem geralmente ela faz amizade? Ou com filhos dos amigos, dos pais, ou se ela já frequenta uma escola, nessa escola, ou se ela também vive numa rua mais tranquila, onde ela vai ter os amigos dessa rua. E se for amigos de rua, geralmente serão pessoas de várias idades. Existem também os familiares, os primos, onde essa criança também mantém uma relação de amizade. O que contribui na infância essa amizade? Essa criança ela aprende limites do que ela pode ou não pode fazer, ela aprende também a colocar limite no outro, ela aprende modelos, porque nossa forma de aprendizagem é através da modelagem. Então eu vejo um modelo e eu reproduzo esse modelo com o meu jeito de funcionar. Então a criança olha uma outra criança e mesmo um adulto e ela modela esse comportamento. E ela vai aprendendo nessa etapa também a lidar com as emoções. Então, se ela tem lá na escolinha, né, uma criança, um amigo, que quando tá nervoso vai lá e bate no outro, ela provavelmente ela também vai tentar reproduzir isso para ver o que ela acha, se isso é uma coisa boa também para ela ou não. Como também ela vai aprender com essa outra criança um acolhimento, um carinho, uma conversa. E geralmente na infância é muito fácil para as crianças fazerem amizade. Então ela chega, ela já, primeiro algumas olham meio de rabo de olho e tal. Aí se ela se enturma com aquela criança, se, digamos, vamos brincar, o santo bateu, então elas vão ter uma relação, tipo, passa, sei lá, 5, 10 minutos já estão brincando, já estão trocando os brinquedos ou arrancando o brinquedo um do outro. E aí se mantém essa amizade. Quando, por exemplo, é na escola, ela no outro dia ela vai querer encontrar com aquela criança, ela vai querer brincar de novo com aquela criança, contar alguma coisa que ela achou, uma pedrinha lá na rua. Então ela tem um processo de aprendizado dessa relação de regras sociais e dessa relação com o outro.
e também de como ela vai lidar com essas emoções. Existem, na infância, muitas vezes as pessoas pensam que tudo é lindo, maravilhoso, mas as crianças também têm conflitos, elas também têm alguns sofrimentos. Por exemplo, sei lá, tem uma turma que não quer deixar ela entrar na hora da brincadeira. Então, se ela ainda, conforme se ela for menor, também não tão menor, ela pode não ter uma ferramenta de como ela introduzir no grupo. Então ela vai ficar triste, ela vai ficar chateada e ela pode ou chorar ou ficar quieta, isolada, e aí vai depender também desses adultos que estiverem por perto, ou a professora, ou se for na casa, os pais ou os tios, as pessoas observarem e tentarem ajudar essa criança a ela entrar nesse grupo ou a conversar com essas outras crianças para esse adulto é que vai ajudar essa criança a ela ter ferramentas para lidar com as emoções dela. E geralmente a gente precisa aprender a lidar com as emoções negativas. Então, se ela estiver feliz brincando, geralmente a gente nem precisa interferir em nada. Agora, se for algo que essa criança tiver um sofrimento, então é um papel bem importante desse adulto de conversar com essa criança, de acolher essa criança e de dar ferramentas para essa criança como ela lidar com o que está acontecendo. Uma vez eu tive uma criança que a gente estava conversando e essa criança me contou que tinha um amiguinho que batia nele na escola. E eu perguntei como que era, como que ele fazia esse amiguinho, e ele falou que ele vinha para dar um tapa nele. Eu falei, então, quando ele vier, você segura a mão dele e fala para ele que ele não pode fazer isso, mas com cara de bravo. Aí passou uns dias, eu encontrei de novo com essa criança e ela falou assim, tia, deu certo. E eu fiquei pensando, nossa, do que será que essa criança está falando? Mas aí eu lembrei que era sobre aquela conversa. Eu falei, aquele menino veio te bater e você fez aquilo que eu te falei? E ele falou, fiz. E eu falei, e agora? Ele falou, ele não me bateu mais. Então, uma ferramenta simples que você pode dar para a criança, porque não vai dar para ter papo cabeça com criança, né? Muitos adultos atualmente, às vezes conversas longas com crianças. As crianças são mais diretas, mais objetivas, mais práticas. Então, essa conversa não precisa ser uma conversa comprida. A não sei que essa criança queira uma conversa comprida. Então, quem vai dar essas ferramentas para essa criança lidar com este mundo infantil, com as relações, serão os adultos. E mesmo na relação com um adulto, porque uma criança pode ter uma amizade com um adulto, mas muitos pais às vezes falam assim, vai lá, abraça, dá um beijo, e essa criança não quer fazer isso. E muita gente fica nesse conflito, né? Mas isso eu não vou estar ensinando ela a ser educada. Então, depende, se essa criança sente um desconforto, algo nela não tá legal para ela ir lá e abraçar ou ir no colo de alguém ou beijar essa pessoa. Então, sugiro que seja melhor não forçar esse tipo de relacionamento, esse tipo de relação, esse tipo de comportamento, se essa criança está desconfortável. Talvez conversar com essa criança, por qual razão, você observar se isso acontece com todos os outros adultos ou só se é com um ou outro, mesmo na relação com as crianças, se ela fica meia acanhada, tem receio de entrar, então você converse com ela para ajudar ela neste processo dessa socialização. Então essas amizades, elas são muito importantes nesse processo de socialização. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Isso, acho que eu só esqueci de falar que a amizade estimula a criatividade. Então, e que a amizade em todas as fases da nossa vida vão estimular a criatividade, porque você tem uma ideia diferente, você aprende com o outro e você pode criar. Porque para existir a criação, precisa ter estímulo. E a amizade pode ser um bom estímulo. Bom, vamos então para a fase da adolescência.
Na adolescência, este adolescente ele está se procurando, ele está se achando quem ele é, então geralmente ele busca grupos que ele considera que estão parecidos ou iguais a ele. Eles gosta, o adolescente se volta muito para esse social, onde, por exemplo, na infância, apesar de ter as amizades, os pais ainda são a referência dessa criança. Na adolescência, a referência começa a ser esse grupo onde ele vai conversar sobre as demandas dele, ele vai ter questionamentos, ele vai se adaptar ou não a esse grupo. Geralmente ele se adapta a esse grupo, então se é um grupo que gosta de sair, ele começa a sair, se é um grupo que gosta de ir numa festa, de uma baladinha, então ele também começa a querer participar dessa baladinha. Então ele está formando, é um processo dessa identidade desse adolescente. Então essas amizades são bastante importantes, onde ele vai tentar, como assim, tem essa coisa da família, de tudo que ele recebeu, de todos os valores, todos os conceitos do certo e do errado. E aí, na adolescência, se volta para esse exterior, mais para esse exterior, e daí começa um questionamento sobre esses valores recebidos, esses pensamentos, esses comportamentos, e esse adolescente vai começar a refletir, questionar, querer mudar algumas coisas ou tudo, onde começa a haver esse conflito de gerações, onde os pais às vezes acham que tem que ser por determinado caminho e o adolescente acha que tem que ser por outro, e que também é importante esse conflito para essa construção dessa identidade dessa pessoa, desse adolescente. Lógico que eu acredito que os conflitos tenham diminuído, porque os pais não são tão rigorosos como, por exemplo, na minha época, existia um rigor maior, então agora existe mais liberdade de diálogo, de troca, de discussões sobre pontos de vista diferentes. Então isso vai haver alguns conflitos, algumas discussões que são importantes, não só para os adolescentes, mas para os adultos também. Reverem alguns conceitos, verem se eles vão se atualizar nessas relações. Então essas amizades para o adolescente, elas são muito importantes. O amigo passa a ser uma pessoa mais importante e também podem surgir muitos conflitos, porque se esse adolescente não se adequa ou ele se sente diferente da turma, ou ele não gosta do que as pessoas falam, que nem eu dei o exemplo da balada, vai que ele não curte balada. Então ele vai se sentir fora, e geralmente os adolescentes são, digamos, um pouco rigorosos, eles também excluem quem eles não acham que são parecidos com eles. Então forma às vezes o grupo que seriam dos diferentes e os grupos dos que se consideram iguais. Então, mas esse conflito também é interessante para este adolescente trabalhar, também como ele vai lidar com essas emoções. Acredito que também a família é importante para que exista um espaço para que esse adolescente possa conversar quando ele quiser sobre as suas dificuldades. Até porque ele pode não saber o que fazer com algumas situações. Sei lá, todo mundo convidou para ir na festa de aniversário do João, mas o seu filho não foi convidado. E ele, logicamente, vai ficar chateado. Então, se ele tiver um espaço com quem conversar sobre isso, ou ele está tendo um assédio, um bullying, e se ele tem um adulto de confiança para conversar, esse adulto pode ajudar ele a resolver essas questões. Ele ter ferramentas, porque ele ainda não tem todas as ferramentas, às vezes nem nós, né, temos todas as ferramentas para lidar melhor com esses relacionamentos.
E nessa época, como o grupo é muito importante, qualquer conflito vai ser algo muito forte para esse adolescente. Deixa eu ver se também eu esqueci de alguma coisa. Uma coisa que é bastante importante, que o adolescente precisa, é a sensação de pertencimento. Ele pertencer a um grupo. Então, quando ele não pertence a um grupo, isso é algo que o incomoda. Então, acho que é importante a gente estar atento, né? Tanto o adolescente como a família desse adolescente, como que está sendo este processo dessa relação das amizades, porque as amizades, elas são importantes, como eu disse no começo, né? Em todas as fases da nossa vida, essa relação é importante. Nós somos seres sociais, então nós precisamos dessa relação. E por isso, por exemplo, na pandemia, as crianças sofreram muito porque ficaram mais isoladas, os adolescentes mais ainda, porque ainda a criança, se ela tiver um ambiente gostoso em casa, isso pode satisfazê-la. Agora, um adolescente sem esse grupo, sem encontrar, lógico que eles se encontraram virtualmente, conversaram, jogaram juntos, só que não é a mesma coisa, né? O contato presencial, ele é fundamental em qualquer relação, de você encontrar com as pessoas, de você abraçar as pessoas, ainda mais na nossa cultura brasileira, onde a gente abraça, fica junto, dá beijo quando encontra. Então, esse contato físico, esse contato presencial, ele fez muita falta nesse relacionamento de amizade, porque existia uma distância, uma dificuldade de encontrar o outro, ou restrições sociais, ou a família considerou que era melhor ficar mais quieto, ou nem na escola. Muitas escolas, ou todas as escolas, as aulas foram virtuais, então esse adolescente perdeu nessa fase onde isto é a coisa mais importante, que são as relações, ele ficou isolado. E nós ainda não sabemos qual será o reflexo disso. A gente já está vendo algumas coisas, onde muitas pessoas ainda continuam mais fechadas do que elas eram antes. E outras também já querem fazer tudo o que não fizeram todo esse tempo. Então vamos lá. Então eu vou juntar a juventude e a fase adulta. As amizades continuam sendo importantes, mas o que acontece nessa etapa da vida? A demanda é muito grande, tem muito trabalho, ou é faculdade, são os estudos, ou no começo dessa vida adulta também, ter filhos, então as crianças demandam. Então essa pessoa, ela se afasta dessas relações de amizade e ela se volta mais para esse trabalho, para esse estudo, para esta família que ela está formando, e ela fica em falta com essa relação que é bastante importante. Muitos, por exemplo, relacionamentos afetivos, a pessoa começa a namorar, ou ter um relacionamento um pouco mais sério, e ela começa então a se afastar das amizades e fica só envolvida com o companheiro ou com a companheira. E nós temos visto muitos relacionamentos abusivos, onde esse isolamento favorece esse abuso, onde esta mulher ou este homem, porque não é só a mulher que pode ser abusada, ele não tem essa troca de conversar com o outro, tá acontecendo isso, eu tô chateado, eu tô triste, ou tô nervoso, ou tô nervosa, e isso favorece uma relação não saudável, uma relação abusiva. Então, a relação, essa troca de informações sobre você ter alguém com quem você confia, alguém que você possa ter um diálogo, você tirar uma dúvida, você falar sobre as suas dores, ela é fundamental. Mas
geralmente nesta etapa da vida. Fora assim, no começo da juventude, sim, porque aonde que as pessoas conhecem também nessa época, né? Será na faculdade, no trabalho, ou um curso que essa pessoa faça, ou na academia, onde essa pessoa vai encontrar outras pessoas que onde possa ser possível ela começar uma relação de amizade. Porque nessa juventude e vida adulta não é mais aquela amizade de criança que encontra já, somos amigos para sempre. Na adolescência, então, capaz de fazer pacto de sangue quando já encontra alguém que vê que tem uma afinidade. Já nessa juventude, principalmente na vida adulta, já existem mais critérios, essa pessoa já sofreu alguma decepção, já ficou alguma vez frustrado, então ela tem um pouco mais de receio de se relacionar, de se abrir com mais pessoas. E como também ela encontra menos pessoas, então essa possibilidade diminui dela ter uma relação. E às vezes, conforme foi essa história dessa adolescência, dessa infância, essa pessoa tem uma dificuldade de confiar, então ela pode ter dificuldade de fazer amizade. Vamos pensar num ambiente de trabalho, onde, vamos supor, uma empresa que incentive uma competição. Então, geralmente, as pessoas ficam com receio de fazerem amizades, de contarem algumas coisas, com receio de que essa pessoa possa usar aquilo contra ela, possa puxar o tapete com algumas informações. Então, começa a existir alguns receios, alguns medos dessa relação genuína, natural, que é baseada na confiança e no respeito e no diálogo. Então, começa a ter uma restrição e às vezes vamos pensar numa situação melhor, onde ela tem relações de confiança, tem amizades boas, mas cada um está vivendo uma vida mais corrida, com situações diferentes. Por exemplo, um tá solteiro, o outro tá casado e o outro tá casado e tem filho pequeno. Então, cada situação dessa se vive diferente. Um casal que tem uma criança pequena, um bebê, quase não vai poder sair, porque uma hora o bebê vai estar resfriado, vai estar com dor de ouvido, tá com dor de barriga, enfim. Então ele não vai ter tanta flexibilidade de sair, de encontrar com outro, ou até de receber na própria casa. Então a vida fica mais restrita. E mesmo esses amigos que fizeram parte durante toda essa vida, agora não fazem mais parte, quer dizer, fazem parte nessa questão afetiva, de que tipo assim, se eu precisar eu posso contar com essa pessoa, mas essa convivência pode diminuir, as pessoas mudam, né, de cidade, de país, então começam a acontecer alguns obstáculos. E também um dos uma das dificuldades é porque as pessoas fazem amizade, por exemplo, na adolescência ou nesse começo de juventude, e ela gostou muito ou gosta muito dessa relação, então às vezes ela não se abre para conhecer novas pessoas. Então ela mantém aqueles amigos e não se abre, porque vamos combinar que é mais seguro? Se eu já conheço essas pessoas, eu já sei no que eu posso confiar, aonde não, então eu fico com receio de conhecer, então eu tenho uma relação mais distante com os outros, e se a gente não abre um pouco desse espaço, essa amizade vai ficar uma amizade, vamos dizer assim, mais superficial. Tem um outro vídeo que eu fiz que são 7 níveis de intimidade, que talvez seja legal vocês darem uma olhada para entender todo esse processo de como a gente se aproxima e como a gente vai se aprofundando nos relacionamentos. Então, deixa eu ver a minha colinha aqui. Isso. E neste momento também da amizade, ela é uma referência de quem a gente é, porque como a gente entra nessa correria da vida, que é do trabalho, do estudo, dos filhos,
a gente às vezes se perde. Então esse amigo e essa amiga pode falar assim, pô, mas você sempre gostou de escutar música? Aí você fala, nossa, é mesmo, faz séculos que eu não escuto música. Então, esse amigo vai ser uma referência que vai trazer, vai lembrar você quem você é, vai te questionar sobre algumas coisas, vai favorecer para que você repense a sua vida, você reveja seus valores, como você está distribuindo o seu tempo. Será que a gente tem que só trabalhar? Será que a gente tem que ser só pai e mãe? Então, como que a gente pode buscar um equilíbrio de também ter esses amigos que também são fundamentais nessa fase também? E vamos lá para os idosos, né, para a minha turma. Nesta etapa também é muito importante que as pessoas tenham amigos, e geralmente os amigos, como eles foram diminuindo, né? Porque vamos pensar nessa fase adulta, muito trabalho, se dedicando só à família, quase não começa a diminuir muitos relacionamentos, e quando chega na fase que a pessoa está idosa, ela tem menos amigos e menos possibilidade de fazer novos amigos. Porque algumas pessoas, ou uma boa parte, começa a ficar mais em casa, os filhos foram, quem teve filho, os filhos foram embora, então ficam mais isolados. Embora assim, essa pessoa pode reverter isso, porque existem grupos de idosos, existem cursos, estudos, que será importante para este idoso estimular sua mente, estimular suas emoções, as suas relações, para que ele não fique tão isolado, para não fique naquela tristeza de pensar, às vezes ficam tão nostálgicos, né, de que era tão bom, como se a vida tivesse acabado. Não, a vida não acabou não. Tem muito tempo, muito chão ainda para viver, para curtir, para se relacionar com os outros. Então, buscar esses outros espaços para essa possibilidade de troca, de coisas simples do dia a dia, de você ter com quem conversar, ou de quem você chamar para vir almoçar na sua casa, jantar na sua casa, ter conversas, discussões, alguém para ajudar a relembrar esse passado, para pensar nesse passado, o que já viveu de bom, o que a gente pode viver. Existem as viagens, existem várias possibilidades. Eu, atualmente, com as minhas amigas, nós formamos um clube de leitura, onde uma delas propôs para que a gente lesse um livro, para depois a gente se encontrar e discutir. E a ideia era assim, também se a gente tiver a fim de falar do livro, a gente é um motivo para a gente se encontrar, conversarmos, e tem sido bastante interessante. Então, uma coisa simples como ler um livro, todo mundo lê o mesmo livro, depois conversa, ou se encontrar para tomar um café. Às vezes, teve uma época, um tempo atrás, eu fui fazer hidroginástica. E lá na hidroginástica, o que acontecia eram pessoas da minha faixa etária e um pouquinho mais. Chegavam um pouquinho depois, sei lá, uns 10 minutos depois da aula, praticamente elas estavam todas conversando dentro da água, uma com a outra, em vez de fazer a aula. E a coitada professora ficava lá vendo navios, continuava lá dando aula para quem estava interessado na aula. E eu fiquei pensando qual era a razão daquilo. Lógico que eu cheguei numa conclusão restrita, porque eu não conversei com todas para saber a razão, mas eu fiquei pensando que talvez elas não tivessem construído outro espaço depois da aula, por exemplo, ou mais tarde se encontrar. Então elas queriam aproveitar aquele momento desse encontro, como se não pudesse acontecer depois ou antes, sabe? Combinar, vai meia hora antes da aula pra gente conversar.
Então, ainda continuando numa vida talvez dessa rotina de que eu tenho que ir para casa, porque eu tenho que ou fazer almoço, porque eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, e esquecendo que dá para você ter outro espaço com essas amizades para você conversar, para você dialogar, e que é tão importante. Então, acho que existem muitas dificuldades. Uma das dificuldades das amizades, aí generalizando mais da adolescência para cá, eu acho que são as nossas decepções. Quando você, de repente, confia muito em uma pessoa e você se decepciona com ela, ou ela conta coisas suas para alguém, ou ela te trai de alguma forma, e às vezes a pessoa fica tão chateada, magoada, triste, que aí ela se fecha para outros relacionamentos. Então ela perde a confiança nas outras pessoas. Então a confiança é uma coisa interessante, né? Eu acho que nem confiar totalmente e nem desconfiar totalmente de alguém. Porque eu acho que nem da gente, né? A gente também não dá pra gente confiar em tudo, né? Porque às vezes a gente combina um negócio com a gente mesmo e a gente mesmo não cumpre. Mas geralmente existe às vezes, né, um rigor em relação ao outro, que o outro não fez, ou o outro não chamou, o outro falou. E talvez o que eu quero propor é estarmos abertos para reconstruir as amizades, para esclarecermos o que acontece. E considero que é fundamental, uma coisa que eu falei rapidinho, é sobre essa questão do equilíbrio entre o dar e receber. Essa troca, ela é importante, toda troca é muito importante, né? E na amizade, qualquer tipo de relacionamento, o equilíbrio entre o dar e receber, ele é fundamental. Lógico que a gente não vai medir, porque você fez isso, agora eu faço aquilo. Se você não fez, eu também não faço. Né? Então não é que vai fazer igual, não vai ficar medindo, você fez, né? Mas não pode estar um dando muito, o outro dando pouco. Então tentar, lógico que vai ter um movimento nessa relação, mas tão próximo, né? Entre o que você dá e o que você recebe. Eu acho que essa sugestão, eu quero deixar ela, porque eu considero ela bastante importante para qualquer tipo de relacionamento, principalmente o relacionamento de amizade. E outra dificuldade que a gente tem é essa questão da correria. Então todo mundo está correndo, todo mundo não tem tempo. Então reavaliar, ver que momento que você vai abrir espaço para suas amizades, para os seus relacionamentos. Outra coisa que eu tenho visto que tem atrapalhado muito é a questão da internet. Porque a internet dá uma falsa sensação de estar acompanhada. Então, se deixa muitas vezes de encontrar com pessoas, porque é mais fácil, porque na internet você tá afim, você abre, você fala, você não tá afim, você fecha aquilo, né? Você não conversa. Existe um certo controle, né, sobre esse relacionamento e uma distância que muitas pessoas consideram seguras, uma distância que considera segura do outro, como se isso fizesse com que eu sofresse menos, porque eu sinto que muitas pessoas têm medo desse sofrimento. Infelizmente não existe vida sem sofrimento, toda relação ela é trabalhosa, tudo requer um gasto de energia, não existe nada que não requer um gasto de energia. Até para dormir a gente gasta energia, a gente tem que respirar, nosso corpo continua funcionando, a gente sonha. Então, acordado, então, e se relacionando então com o outro, mas é uma energia boa de ser gasta, uma energia que traz muitos frutos, muitos aprendizados e muitas trocas. Por hoje acho que é isso. Um abraço para vocês.